Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Graça e paz, irmãos. Boa noite, tudo bem? Como nós estamos? Mais um culto online. Meus irmãos, algumas alterações aconteceram, né? E por isso você está nesse momento assistindo esse culto online, 100% online. Como os irmãos sabem, nós já retornamos aos nossos cultos presenciais. Eles estavam acontecendo nos domingos pela manhã e na data de hoje eles começaram a ser celebrados à noite. Então, no momento em que você está assistindo esse culto online, lá em nossa igreja, no templo da Igreja Batista Manancial em Volta Redonda, está acontecendo nesse momento o nosso culto presencial. Acontece que nós estamos retransmitindo para vocês os cultos presenciais. Se os cultos estão acontecendo agora no domingo à noite, eu só consigo retransmitir esse culto para você na quarta-feira. Então, na quarta-feira que vem, às 19 horas, 2 links serão disponibilizados. Um link com o culto presencial, esse culto que está acontecendo hoje à noite lá na Igreja Batista Manancial, e um link de um culto 100% online para aqueles que estiveram presentes lá no domingo à noite, né? Porque se os irmãos estiveram lá na igreja presencialmente, eles não vão assistir o mesmo sermão de novo na quarta-feira. O sermão que será postado para você na quarta-feira é porque você não pôde estar conosco presente lá na igreja, uma vez que você deve ser do grupo de risco ou algo assim, tudo bem? Não sei se eu me fiz entender, mas apenas explicando melhor. Agora na quarta-feira, 2 links serão disponibilizados. Um com a retransmissão do culto online, os cultos que estão acontecendo no domingo à noite, e um outro link com uma mensagem bíblica gravada 100% online para aqueles que estiveram lá na igreja, para que não precisem assistir a mesma mensagem novamente, ou para que não fiquem uma semana inteira sem contato com a mensagem, com a palavra de Deus. Então é isso. Mas eu quero assistir os 2 links. Não tem problema, você tem a semana inteira para assistir os 2 links. Pastor, mas e a mensagem de hoje à noite? Meus irmãos, nós estamos juntos estudando a série baseada nesse livro, Ouse Ser Firme. É um livro que fala, sobre a história de Daniel e seus amigos, como que eles ousaram ser firmes e como Deus abençoou a vida deles de um modo extraordinário. Esse é um livro do Stuart Olyott, um dos autores que nós usamos na nossa escola de oratória, no Falando Bem. Ele escreveu o livro Ministrando como Mestre, que também é um livro que nós utilizamos ali o ano passado na nossa escola de oratória. E essa mensagem que você está vendo agora, essa mensagem 100% online, ela é uma mensagem extra, não é? Com a alteração do culto, ficou um buraquinho que precisava ser preenchido. Então eu escrevi um sermão a mais, baseado aqui no nosso livro Ouse Ser Firme. E essa mensagem que você está assistindo agora pode ser assistida também pelos irmãos que estão lá na igreja no culto presencial. Durante a semana, eles podem acessar esse sermão e assisti-lo, porque ele não será pregado lá na igreja no culto presencial, tudo bem? Essa mensagem de hoje à noite, aqui 100% online aqui no canal, e a mensagem de hoje à noite, que está acontecendo lá na Igreja Batista Manancial, não são a mesma mensagem, não é o mesmo sermão. Porque senão, quando eu fosse retransmitir o sermão de hoje à noite na quarta-feira, não seria o mesmo sermão, seria um sermão repetido. Então, é até bacana, um sermão extra dentro do nosso tema, que serve tanto para os irmãos que estão presenciais, como para os irmãos que nos seguem online. Vamos embora? Vamos para a palavra? Daniel, o capítulo é o número 1, o versículo é o número 8. E eu quero falar com você nessa noite, dentro do tema Ouse Ser Firme, sobre a chave para decisões acertadas.
Qual é a chave para decisões acertadas? Todos os dias nós tomamos decisões, né? Ou nós tentamos tomar as melhores decisões possíveis. Algumas vezes nós erramos, outras vezes nossas decisões são um sucesso. Mas há uma chave para as decisões serem acertadas. É o que Daniel nos ensina aqui no capítulo 1, no versículo de número 8. Diz a palavra assim: E Daniel assentou-se no seu coração, ou melhor dizendo, e Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Nessa última semana nós estamos estudando o capítulo de número 1 de Daniel. O momento onde Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles chegam na Babilônia como escravos israelitas, e ali eles são preparados para se apresentarem na presença do rei, Nabucodonosor. Devem ser alimentados 3 anos por alimentos. Esses alimentos, segundo a tradição babilônica, eram dedicadas a falsos deuses, a ídolos pagãos. Então Daniel e seus amigos ousam ser firmes. Eles decidem não se contaminar com aqueles alimentos. Mas eles comem apenas legumes e bebem água por 3 anos. Não comem dos manjares do rei, comidas maravilhosas, porém dedicadas a deuses pagãos. E o resultado é, eles são tremendamente abençoados. São fortalecidos, não enfraquecem no seu físico e ainda têm a sua vida espiritual fortalecida. Deus derrama uma bênção extraordinária sobre eles. Daniel se torna governador na Babilônia, seus amigos se tornam conselheiros do rei Nabucodonosor. Enfim, eles ousam ser firmes, eles se abstêm de alimentos impuros e Deus os abençoa de uma forma extraordinária. Essa foi a mensagem que nós ouvimos no domingo passado em nossa igreja. E também, meus irmãos, essa é a mensagem que nós temos visto nos nossos momentos da palavra. Eu não sei se vocês perceberam, não é? Mas o momento da palavra agora está acompanhando a nossa série. Aquilo que está sendo dito aqui nos nossos sermões está sendo lembrado ou pontuado no momento da palavra. Em alguns momentos da palavra estou falando de coisas que não falei no sermão. É um complemento para nós melhor aproveitarmos o nosso estudo nessa nova série. Mas qual é a origem de Daniel, meus irmãos? Daniel, ele era um jovem hebreu, ele era filho de pais hebreus, ele pertencia à linhagem real de Judá, isso mesmo, Daniel, ele era um homem nobre, um homem da nobreza. No capítulo de número 1, no versículo de número 3 do livro de Daniel, isso fica claro para nós. E ainda adolescente, com a idade entre 12 e 16 anos, ele foi levado cativo para a Babilônia. Olha só como que Daniel era novo. Às vezes quando nós lemos a palavra, a gente fica um pouco perdido no tempo, não é? Mas Daniel, ele era um escravo, mas muito novo, entre 12 a 16 anos. E ele foi levado cativo para a Babilônia com muitos outros jovens, também nobres, entre eles Ananias, Misael e Azarias, que você conhece por Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles têm então um diferencial que agrada a Deus. Qual? Firmeza, ousadia. Esses homens são ousados e firmes diante do Senhor. E o que nós vemos em Daniel, hoje eu quero falar apenas sobre Daniel, é a sua firmeza de propósito. Ele decide fazer algo diferenciado porque ele tinha no coração uma aliança com Deus. Lá em Israel, antes de ser levado para a Babilônia, Daniel ele já tinha uma aliança com Deus, um pacto com Deus. Ele era um servo do Senhor. Era alguém que temia a Deus. E Daniel ele tinha no seu coração que essa aliança ela não poderia ser quebrada. Em nenhuma circunstância, independente do lugar onde ele se encontrava,
E o que mais chama a minha atenção, meus irmãos, na história de Daniel, é que Daniel ele rejeita até mesmo aquilo que é permitido. Presta atenção nisso, olha só, vem para mim. Daniel ele não se alimenta dos manjares. Eram alimentos dedicados a deuses pagãos. Pastor, então era proibido. Não, mas presta atenção. Daniel ele era um escravo na Babilônia. Um escravo. Parece que quando nós falamos sobre Deus, a gente pensa num Deus que não pensa, num Deus que não faz juízos, que não faz julgamentos, que não raciocina. Meus irmãos, Deus ele é uma pessoa e ele é muito mais pessoa do que você e eu. Porque nós somos feitos baseados em Deus. Deus é uma pessoa perfeita. Nós somos pessoas imperfeitas. Deus faz juízo de valores. Deus analisa as circunstâncias. E Deus não puniria Daniel e seus amigos, provavelmente, meus irmãos, falo de uma perspectiva teológica, mas também social, se eles tivessem se alimentado daqueles manjares. Pastor, que absurdo! Eram manjares dedicados a ídolos. Era, mas eles eram escravos. Deus sabia que se eles não comessem aqueles alimentos, eles poderiam ser mortos. Afinal de contas, qual escravo vai dizer para o seu senhor: eu não quero essa comida não, eu não vou fazer esse trabalho aqui não? Escravo não tem decisão, meus irmãos. Escravo não tem vontade. Escravo vai e faz aquilo que o seu senhor manda, sob pena de ser espancado e até mesmo morto. Lembre-se que aquele homem que fica cuidando de Daniel e seus amigos, chamado Aspenaz, quando Daniel revela, junto com seus amigos, o desejo de não comer os manjares, ele fica com medo. Pode acontecer algo com vocês e até comigo, porque o rei mandou vocês comerem o manjar. E Deus, meus irmãos, ele pensa, Deus não é alguém injusto. Se Daniel e seus amigos tivessem comido esses alimentos, eles não seriam punidos, castigados por Deus. Tire isso da sua mente, Deus não é um Deus tirano, que fica procurando em nós alguma coisinha a fim de nos destruir. Esse pensamento é fruto de religiosidade humana. Mas Daniel, ele evita até mesmo aquilo que é permitido. Porque apesar dele ser escravo naquela terra, e Deus saber e reconhecer que ele era um escravo naquela terra, Daniel, ele decide no seu coração, ele nutre no seu coração de que ele iria fazer de tudo para se manter limpo. Aí Deus, ele honra o desejo de Daniel. Aí Deus, ele honra aquilo que está no coração de Daniel. Lembra, é a chave para as nossas decisões. Deus, observando o coração de Daniel, abre as portas para que Daniel e seus amigos possam cumprir esse propósito de se manterem limpos naquele lugar. E aí Deus abençoa, convencendo o coração de Aspenaz a permitir que eles não comessem aqueles manjares, a permitir. Aspenaz, ele permite. É uma graça de Aspenaz a esses homens, porque ele podia obrigá-los a comer. Afinal de contas, era o pescoço do eunuco que estava em jogo. Era o eunuco que apresentaria esses jovens a Nabucodonosor. Se os jovens estivessem magrelos, feios, decrépitos, eles não seriam aceitos pelo rei Nabucodonosor. Voltariam à sua vida de escravidão. Mas quem poderia ser punido era o eunuco. Deus então começa a trabalhar na vida de Aspenaz e aquele milagre extraordinário acontece desses homens serem fortalecidos por meio de legumes e água. Mas Daniel, meus irmãos, ele evita até algo que ele poderia fazer, porque ele deseja no seu coração se manter limpo para o Senhor. Ele ousa ser firme. O texto nos mostra que Daniel, ele deu duas decisões. Ele nos mostra que Daniel, ele toma suas decisões a partir do seu coração.
E isso é muito importante para nós nessa noite, entendermos que o segredo para decisões acertadas, o segredo para tomarmos decisões que agradam a Deus é o nosso coração. O nosso coração é o segredo de tudo. O coração é o centro de todas as nossas decisões, para o bem e para o mal. Quando pecamos, o pecado nasce no coração. Quando mantemos a santidade nasce no coração. Quando fazemos algo que desagrada a Deus, pecado contra o Senhor, isso nasce no coração. Quando fazemos aquilo que agrada a Deus, que Deus nos orienta, isso nasce no coração. As nossas decisões, elas serão bem-sucedidas quando o nosso coração estiver completamente depositado no Senhor. Quando nós não depositamos o nosso coração no Senhor, nós acabamos fracassando em nossas decisões. O coração é a chave. O que eu quero que você guarde nessa noite é que o coração é a chave que nos leva a ousarmos ser firmes. O texto bíblico nos ensina que a decisão de Daniel de ser fiel a Deus nasce no seu coração. Versículo de número 8. Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. É do coração que nós damos partida, não é? A gente usa a chave para dar partida no nosso carro. Eu estou falando para você que o coração é a chave para todas as coisas. É do coração que nós damos partida em todos os segmentos de nossas vidas. Todas as decisões da nossa vida partem do nosso coração. E é por isso que Provérbios, no capítulo de número 4, no versículo de número 23, nos diz, olha que texto fantástico, Provérbios, capítulo 4, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O nosso coração é o segredo de tudo. Se você é um bom servo de Deus, a culpa é do seu coração. Se você é um mau servo ou serva de Deus, a culpa é do seu coração. Se você leva uma vida de santidade, tudo começa no seu coração. Se você leva uma vida de pecados e afastamento do Senhor, é porque você deu voz ao seu coração, às inclinações carnais do seu coração. O nosso coração, ele guia as nossas vidas. E eu quero refletir nessa noite um pouquinho sobre o seu coração. Porque o coração de Daniel o leva à mais alta honra diante de Deus e diante do rei Nabucodonosor. O coração de Daniel o faz ser próspero e abençoado. O coração de Daniel o leva a achar graça diante de Aspenaz e a atrair as bênçãos do Senhor. O coração de Daniel o leva adiante daqueles manjares, apesar de que talvez nem Deus iria recriminá-lo se ele comesse aqueles manjares porque ele era um escravo, a ousar ser firme e dizer, Senhor, não, apesar das circunstâncias eu vou manter a minha santidade e a minha integridade e a minha aliança com o Senhor. Eu vou dizer para o eunuco, eu não posso comer esse alimento. E Deus quebranta o coração do eunuco e abre os caminhos para Daniel manter a sua santidade. E Daniel se mantém santo diante do Senhor, em meio a uma terra de pecados, de idolatrias, um lugar terrível, Babilônia. A Babilônia é o símbolo da idolatria e das trevas e do pecado em toda a Bíblia Sagrada. Você vai chegar lá em Apocalipse e você vai ver aquele livro falando sobre Babilônia como símbolo de pecados. E Daniel está ali, firme, santo diante de Deus, ousou e foi firme diante do Senhor. Por quê? Porque esse desejo nasce no seu coração. Será que o nosso coração tem desejado isso, meus irmãos? Será que o nosso coração tem desejado manter a santidade diante do Senhor? Será que o nosso coração tem desejado
nos mantermos firmes diante do Senhor, apesar das circunstâncias, das dificuldades, desse mundo difícil no qual nós vivemos. Todas as decisões da sua vida partem do seu coração. É do seu coração que parte a decisão de amar. Se você é uma pessoa amorosa, se você trata todos com amor, saiba que isso nasce no seu coração. Agora, se você é alguém rancoroso, que fala mal de todo mundo, que ninguém é bom para você, malicioso, tem aquela língua afiada, fica 24 horas por dia falando mal dos outros, o segredo está no seu coração. A palavra de Deus nos diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se a sua boca só fala imundície e coisas ruins, inclusive contra os outros, o seu coração está cheio de maldade. É do coração que parte as decisões de se entregar a Deus. Se você resiste a Deus, se você não se entrega a Ele, a verdade é que seu coração não está aberto para Deus. Mas se você se lança em Deus e se você se entrega para Deus e deixa Deus fazer a obra na sua vida, em você e por meio de você, é porque o seu coração está completamente aberto para o Senhor. Porque tudo nasce no coração. Quando nós abrimos o nosso coração para Deus, Ele se aproxima de nós. Todos os homens bíblicos, meus irmãos e mulheres da Bíblia, que foram servos e servas verdadeiros e verdadeiras do Senhor, abriram o coração para Deus. A palavra do Senhor nos diz que Deus está à porta e bate. Se alguém ouvir a porta e abrir a porta, ouvir a batida e abrir a porta, Deus entrará. Mas saiba que essa porta simboliza o nosso coração. A nossa entrega a Deus começa no coração. Um coração duro nunca caminhará com o Senhor. Então pare de dar desculpa. Se você não tem caminhado com Deus, não fique dizendo que a culpa de você não caminhar com Deus é por causa dos crentes, ou por causa da igreja, ou por causa de algo que você viu em alguma igreja ou algum crente fazendo alguma coisa. Não. Se você não caminha com Deus, o segredo está no seu coração. O seu coração é duro ao ponto de não permitir que você caminhe com o Senhor. Amoleça o seu coração. Amoleça o seu coração. Permita que Deus tire o coração de pedra e dê um coração de carne. Conforme nos diz a palavra, um coração inclinado a servir com amor, como Paulo dedica sua vida integralmente a Deus, e Paulo tinha um coração duro, aquele coração ele é transformado, e Paulo passa a servir a Deus de todo o coração. Para servirmos a Deus, tem que ser de todo o coração. É do coração que parte a decisão de perdoar. Eu não consigo perdoar, porque o seu coração é duro. Simples assim. Se você espera que os outros te perdoem e você não perdoa ninguém, a culpa está no seu coração. A culpa sempre está no coração. Um coração resistente, um coração embrutecido, ele realmente não libera perdão. Ninguém pecará contra você e nem contra mim, como nós pecamos contra Jesus Cristo. E Ele nos perdoou. Por quê? Porque o seu coração é aberto ao perdão. É do coração que parte a decisão de se reconciliar com Deus. Eu estou há muito tempo caminhando distante do Senhor, mas eu ainda não consigo voltar, porque o coração ainda está duro, o coração ainda está fechado. Porque um coração sedento por Cristo se abre para Ele e não consegue esperar, mas ele quer ter o encontro com Deus imediatamente. É como o apóstolo Paulo disse: para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Eu quero saber se eu estou diante do Senhor, porque o coração de Paulo desejava a presença de Deus. Se você precisa voltar para os caminhos do Senhor,
e talvez você ainda não consegue, comece a tratar do seu coração. Quando há algo doente em nós fazemos o que? Nós medicamos. Eu tô com uma coceira na mão, eu vou lá e passo uma pomada. Eu tô com meu olho inchado, eu vou lá e coloco um colírio. Eu cortei a minha mão numa faca, eu vou lá e coloco um metiolate, um ralado. Se o seu coração está te impedindo de se reconciliar com Deus, trate do seu coração, trate por meio da palavra, por meio da oração, por meio dos louvores, por meio do clamor, mas trate do seu coração. É do coração que parte a decisão de mudança. Pastor, eu olho para a minha vida, são tantas coisas que precisam ser mudadas, são tantas coisas que precisam ser transformadas, mas eu não consigo. Começa pelo coração. Começa a tratar o seu coração que as outras coisas vão mudar espontaneamente. É do coração que parte a decisão de respeitar a si mesmo. É isso mesmo. Tem muita gente que não respeita nem a si mesmo, mas é por causa do coração. Começa a tratar do seu coração e você vai respeitar a você mesmo, a você mesma. Passa a se amar. Passe a amar a Deus. É do coração que parte a decisão de fazer o outro feliz e até mesmo de ser feliz. Quanta e quanta gente aí que não é feliz. O segredo está no coração. Decida ser feliz, comece a tratar esse coração, aquilo que está doente nesse coração. Eu não consigo viver em paz aqui dentro da minha casa. O seu marido, a sua esposa é alguém completamente infeliz ao seu lado. Trate o seu coração. E você começará a tratar bem o próximo. Seu esposo, sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe. O segredo está sempre no coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E Daniel decidiu no seu coração. O coração de Daniel o levou a alcançar honra e respeito diante de um rei e de um país idólatra, porque ele estava inclinado à fidelidade e à santidade de Deus. E aí, meus irmãos, Deus abençoou Daniel, porque ele sabia que as suas decisões partiam do seu coração. A palavra de Deus, ela nos diz que o Espírito Santo do Senhor, ele sonda, ele conhece os nossos corações. Por isso eu quero dizer para você nessa noite que o coração é a chave para nos aproximar de Deus. Deus, ele conhece a sinceridade do nosso coração e ele viu essa sinceridade em Daniel. Ele conseguiu enxergar essa sinceridade em Daniel. O coração de Daniel estava depositado no Senhor e por isso as suas decisões o aproximaram do Senhor também. E mais, como resultado e efeito disso, o coração de Daniel atraiu as bênçãos do Senhor. Amém? E eu concluo perguntando para você nessa noite: onde está depositado o seu coração? Onde está depositado o seu coração? Ouse ser firme. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra que vem ao encontro do nosso coração. Que essa noite seja uma noite, ó Pai, de trato. Trata os nossos corações. Quanto coração, ó Pai, endurecido no meio do seu povo. Quantos corações doentes no meio do seu povo, ó Pai. Quantos corações cegos, fechados no meio do seu povo. Mas trata do nosso coração para que a gente possa ter um coração como o de Daniel, ó Deus. Um coração completamente inclinado e aberto para o Senhor. Um coração dependente, um coração fiel. Um coração que possibilitou, ó Pai, Daniel manter a sua santidade e ter um relacionamento profundo com o Senhor, mesmo em um ambiente onde tudo que o cercava era profano, sujo e tenebroso.
mas o Senhor guardou o seu coração, Daniel guardou o seu coração, e o seu coração o colocou no centro da vontade do Senhor, ó Pai. Trata assim o nosso coração também, que ele possa nos aproximar do Senhor, que possamos caminhar com o Senhor, porque a chave para isso é o nosso coração. Se os nossos corações estão vacilantes, firma o nosso coração, para que possamos ousar ser firmes, ó Pai, como Daniel. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amanhã é feriado, né? Então amanhã nós não teremos o nosso momento da palavra. Nós voltamos aí na terça-feira. Terça-feira nós vamos nos vendo no momento da palavra. Quarta-feira na reapresentação do culto online, para você que não está podendo ir no templo ainda, e também um culto online para você que esteve na igreja hoje, né, nesse domingo à noite. Que Deus abençoe a todos, uma semana de muita paz, de muita graça a cada um. Nós vamos nos vendo por aqui. Um beijo no coração, Deus te abençoe em nome de Jesus. E não se esqueça, ouse ser firme. Deus te abençoe. De mim, nada encontro.
cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o céu